No vídeo anterior, eu demonstrei como fazer conexão a vários tipos de banco de dados usando o componente chamado Zeus. Ele não é o único que existe para Lázaro e Delphi, mas foi uma demonstração de como usar o componente Zeus e todas as suas propriedades. Enquanto eu estava demonstrando, muitas pessoas notaram que eu usei um banco de dados chamado Firebird, e que usando esse banco de dados eu fiz tanto conexão localhost, como eu também fiz a conexão embarcada. E alguns acharam, que talvez a embarcada e conexão localhost fossem as mesmas coisas. No entanto, não são, e nesse vídeo eu pretendo explicar a diferença entre uma conexão local, uma conexão remota e uma conexão embarcada. Vamos ao vídeo? Para que vocês possam entender melhor, talvez você seja um iniciante, vamos explicar direito a diferença entre as três. Vamos aqui acessar o Paint. Eu não sou especialista em Paint, mas vamos tentar exemplificar aqui usando um diagrama, Um diagrama talvez descreva melhor. Bom, agora vai dar para a gente exemplificar melhor. Então aqui nós temos um programa chamado cliente.exe, ok? Então olha só o que nós temos aqui. Uma arquitetura cliente-servidor tradicional faz com que o seu programa faça isso aqui, ó. Ele tenha que atravessar, vamos supor que você solicite todos os clientes do banco de dados. Então o que ele vai fazer? Ele tem que atravessar essas camadas aqui. Deixa eu pegar aqui uma grossura maior. Então ele tem que atravessar o ponto de rede aqui, atravessar essa nuvenzinha. Nós vamos desenhar uma nuvem, tá? Nuvem. Tá? E depois de atravessar a nuvem, o que ele tem que fazer? Vai ao serviço de banco de dados. Banco de dados ainda, note, ele está usando o protocolo de rede. Ele faz o acesso usando o protocolo de rede ainda, porque tem protocolo de rede na jogada. Inclusive, eu poderia até exemplificar fazendo uma linha aqui, Colocar aqui, ó, o protocolo de rede aqui, E aí eu pego aqui, esse pedacinho aqui. E movo para cá. Pronto. Ótimo. Assim fica fácil, Tira essa coisinha daqui, não vai rolar. Então ele acessa o banco de dados, atravessa o protocolo de rede, acessa o arquivo de dados, pega o que precisa, atravessa o protocolo de rede de novo e entrega os resultados para a sua aplicação cliente. Uma aplicação tradicionalmente cliente-servidor faz isso, tá? Então, esse é o modelo cliente-servidor, não tem como fugir dele. Mas em algumas circunstâncias, por exemplo, quando você está desenvolvendo dados, o servidor, o banco de dados e o arquivo físico estão no mesmo lugar. Então, como isso funciona? Isso funciona da seguinte forma. Vamos então fazer um novo desenho aqui. Vamos exemplificar aqui. Vamos apagar isso aqui, essas setinhas. Pronto. Agora vamos exemplificar aqui, trazendo um cliente para cá. Então, vou pegar aqui um quadradinho, vou chamar ele de cliente.exe. Agora, olha só, eu trouxe o cliente.exe para cá.
né? Isso significa que eu tenho um banco de dados, o meu executável e o arquivo de dados no mesmo lugar. Isso me ajuda em alguma coisa? Depende. Se o seu banco de dados, né, aqui o seu executável, for igual a esse daqui, se conecta do mesmo jeito, mas com o nome localhost, significa que ele está acessando a si mesmo. Então, portanto, quando ele está conversando com o servidor de banco de dados, é como se houvesse aqui no meio, olha só aqui ó, o que eu vou fazer aqui, ó, né? É como se houvesse uma barreira entre ambos, né? Chamada o quê? Do que é chamada? Chamada de protocolo de rede. Isso significa que quando você está usando uma conexão onde você informa que o servidor é chamado localhost, né, e o banco de dados é c2./banco de dados, olha só o que acontece. O seu aplicativo executável, ele vai fazer assim, ó. Ele vai atravessar o protocolo de rede, vai acessar o servidor, vai acessar o banco de dados, né, vai retornar os dados aqui, vai novamente passar pelo protocolo de rede e vai te entregar os resultados. Não faz muita diferença do que é esse modelo aqui. O que mudou apenas é que aqui eu tenho uma nuvem, que pode ser a sua rede, pode ser provedores e tudo mais. E aqui eu não tenho uma nuvem, eu falo diretamente com o protocolo de rede, com o micro, que é ele mesmo. Mas o serviço ainda é essencial, está rodando, né, e o banco de dados ainda tem que estar lá. O cliente.exe não fala diretamente com o arquivo de dados, né? Esse é o modelo cliente-servidor remoto, né? Não é local, é remoto. Está no mesmo host, está no mesmo servidor, mas eu estou usando uma infraestrutura remota. Se eu desativar o protocolo de rede aqui, for lá nas configurações do Windows, né, ou do Linux, e arrancar, né, o protocolo TCP/IP, meu cliente não acessa o banco de dados, mesmo que esteja lá e mesmo que o serviço esteja em execução. Tá bom? Né? Se você bloquear a porta 3050 no localhost, ainda assim você não vai acessar, porque nesse modelo cliente-servidor, né, tanto a pilha TCP/IP e todas as suas configurações necessárias precisam estar funcionando. E o que é o acesso embarcado? Então vamos desfazer algumas coisinhas aqui. Nós vamos tirar essas setinhas. O acesso embarcado é quando, por exemplo, você tem o seu executável e ele simplesmente, vamos aqui tirar um pedaço aqui do meu protocolo TCP/IP, ele faz isso, ó. Ele simplesmente vai ir lá no seu banco de dados e vai extrair as informações de lá, voltando as informações diretamente para ele. Nesse modelo, ele não precisa do servidor de banco de dados, ele não precisa da rede, né? Só que como ele não tem o serviço de banco de dados para controlar as sessões, saber quem são as pessoas que estão acessando esse banco de dados, então no modo embarcado, quando uma pessoa acessa o banco de dados, outra pessoa não consegue se conectar. Então essa é a diferença entre embarcado, né, remoto, né, e agora vamos falar sobre local, né? A conexão local é similar, né, ao modelo tradicional, só que nesse caso vamos tirar aqui o protocolo de rede, né? Cliente.exe, ele simplesmente faz o acesso ao serviço, ele vai acessar o banco de dados, retorna os dados e volta para o lado cliente. Não tem pilha TCP/IP, não tem nada de localhost. Ele acessa localmente e mais de uma pessoa pode conectar essa base de dados porque eu tenho um serviço rodando. Logo, ele tem como controlar as sessões de usuários que estão conectados ao banco de dados. Então esse é o modelo local. Local simplesmente porque ele não usa rede. Se você usar TCP/IP, ele não é mais local, né? Tá bom? Essa é a diferença. Vamos ver isso na prática?
Vamos ver. Para exemplificar melhor, vamos aqui no sistema de arquivos do Windows. Vamos aqui no Firebird. Aqui estão todos os executáveis que acompanham o serviço do Firebird. Vamos também aqui mostrar os serviços. E aqui está o serviço do Firebird em algum lugar. Espera aí. Firebird está aqui, está rodando, está em execução. Então, primeiramente, eu vou precisar copiar esse caminho aqui. Copiar como caminho, ótimo. E aqui está minha base de dados, ó, DB. Minha base de dados está aqui. Então, vou abrir meu prompt aqui, tá bom? Se eu for usar o ISQL, o ISQL não está no path do meu sistema, então não funciona. Então, eu tenho que colocar set path igual percentual path, eu disse, percentual, ponto e vírgula, e agora Ctrl V, dou aquele caminho. Agora eu tenho o comando ISQL funcionando. Ótimo, era isso que eu queria. Tá ok. Então, como é que eu vou conectar essa base de dados que está aqui? Bom, eu vou usar o caminho completo, tá? Fica mais prático depois. Então, clico aqui, Shift, copiar como caminho. Ótimo, copiei. Então, se eu for conectar esse caminho aqui, ó, se eu der menos user, colocar sysdba, tem que ser sysdba, isso é obrigatório, menos password, né? Se eu colocar master key, né? Ou master key e colocar o caminho aqui, é isso que a maioria das pessoas se confunde. Quando você faz isso e você não coloca localhost aqui ou um protocolo de comunicação, à primeira vista o Firebird ele vai entender que você quer fazer um acesso embarcado a essa base de dados. Funciona? Funciona. Olha só. Mas como é que você sabe que é um acesso embarcado? Se você der um quit aqui e você errar a senha de propósito, ó, master key 121212, ó, eles conectam do mesmo jeito. Para um acesso embarcado, lembre-se naquele diagrama, né? Ele acessa diretamente a base de dados, ele não passa pelo serviço. Ao não passar pelo serviço, ele não tem como controlar as sessões, se um usuário está com a senha certa ou errada. Está acessando diretamente o arquivo físico, tá bom? Tanto é que agora eu aqui estou. Qual é a limitação de você fazer isso? A limitação é a seguinte, né? Se eu chegar e abrir o terminal aqui outra vez, olha só, vamos abrir o terminal novamente, né? Vamos deixar aqui lado a lado para que nós possamos entender melhor o que está acontecendo, né? Deixa eu deixar aqui assim e colocar esse aqui lado a lado. Opa, eu disse lado a lado com esse, né? Deixa eu ver se ele coloca. Colocou, ótimo. Então esse daqui é meu banco de dados, estou conectado a ele, tá certo? Se eu vier aqui e vou colocar o pet aqui de novo, set pet igual a percentual pet, ponto e vírgula, pronto. Agora eu tenho o ISQL, tá? E repetir esse mesmo comando que eu executei aqui, ó. Olha só. Olha só o que acontece. Eu não consigo, porque o arquivo já está sendo usado em outro processo. Como ele não tem um serviço rodando, né, ele não tem como controlar as sessões. Então, quem acessou primeiro fica, né? E para você dizer que isso aqui é embarcado e realmente não precisa do serviço, olha só, eu vou agora, vou desconectar aqui das duas bases, vou aqui no serviço e vou parar o serviço. Ó. Parei o serviço. Ainda assim, ele vai conectar a base. Ó. Conectou a base. Esse é o acesso embarcado. E aqui não vai conseguir. Tá bom? Então o acesso embarcado é isso. Você não precisa do serviço nem nada. Você conecta a base diretamente. Tá bom? Agora, existe o outro tipo de acesso, opa, que é o acesso localhost. Se eu colocar aqui localhost, o que acontece? Ele vai tentar procurar esse servidor chamado localhost, que é si mesmo, né? Que é ele mesmo. Só que como o serviço não está rodando, não funciona. Né? Falhou. Eu vou dar um quit aqui. Então eu tenho que iniciar o serviço para ele funcionar. Isso demonstra que aquele desenho
agora ele tem que passar por aqui, se eu colocar localhost. Tá? Só que vai ter que passar pela pilha TCP/IP. Tá? Então, vou fazer novamente a conexão. Agora, como é acesso ao servidor, vai ter autenticação. Então, a senha tem que estar certa. Tá? Conectou. Tá? Se a senha estivesse errada, então, para ter certeza de que ele não se conectaria com a senha errada, vamos errar de propósito. Tá vendo? Esse já é uma arquitetura cliente-servidor e note, é remoto. Por que é remoto? Porque eu estou usando a pilha TCP/IP para se comunicar com o meu serviço. Tá? Então é isso. Como vantagem, você tem uma arquitetura completa. Agora eu posso, por exemplo, as duas bases de dados se conectar simultaneamente. Não, ó. Tá vendo? Agora eu tenho. Mas e aquele outro modelo? Dá para eu me conectar local? Dá. Mas se eu conectar local do jeito embarcado, eu tenho um problema, porque a segunda pessoa não se conecta à base. Então existe um protocolo de comunicação local que é chamado de XNet. Né? No Firebird é isso. Tá? E você pode se conectar à base de dados assim. Opa! Conecta? Conecta. Normal. Então vou conectar aqui de novo. De novo. Eu posso até conectar assim desse jeito. Tá? Só que aqui, nesse terminal, ele está usando localhost, então é remoto. Nesse aqui é local. Tá? Não é porque o nome chama-se localhost que a conexão é local. Esse nome está te enganando. Na realidade é localhost porque você está dizendo que o servidor está numa máquina chamada localhost. Que máquina é essa chamada localhost? Essa máquina está aqui, se você olhar no seu arquivo c:/windows/etc, acho que é isso, etc. Ah, tá, não é assim. Ó, eu sempre me perco aqui, mas existe um arquivo aqui chamado host. Vamos dar uma olhadinha nele. E se você reparar, são links simbólicos, tá? Aqui, ó, aqui está, achou, finalmente. Vamos abrir ele. O que é esse localhost, para que você possa entender? Esse localhost é uma referência a um IP chamado 127.0.0.1, ou endereço de loopback. Significa que ele não precisa consultar um DNS porque é a si próprio. Então é isso, mas você está usando a infraestrutura de rede do mesmo jeito. Tá? Então existe diferença de velocidade, inclusive, quando você submete uma consulta de banco de dados desse jeito e desse jeito. Depois a gente pode fazer um teste num próximo vídeo, quanto é a velocidade que perdemos ao usar localhost para quando nós usamos uma conexão embarcada ou local. Tá? Agora eu vou conectar aqui desse jeito aqui, tá? Usando XNet, ó. XNet, //. Pronto, os dois estão conectados, duas conexões, locais, cliente-servidor, tá? Por que você precisa fazer disso? Imagine que nesse desenho, vamos voltar lá novamente, vamos imaginar esse cliente.exe, ele passa na nuvem, conecta a um servidor de banco de dados, mas não diretamente, ele conecta a um vamos apagar aqui para poder fazer uma coisinha bacaninha, né? Eu vou precisar de um quadradinho aqui, texto, API REST consulta CEP. Então imagine que sua aplicação aqui vai consultar um CEP. Ele não vai acessar isso diretamente no banco de dados. Ele vem aqui, faz uma consulta, essa API aqui vai consultar o servidor de banco de dados. Mas se aqui tem um código de programação que fala conectar a banco de dados.
Aí conectar via localhost, ele vai estar usando a infraestrutura de rede de novo, né, para depois chegar aos dados. Então, nessa conexão dessa aplicação aqui, ele pode se conectar ao banco de dados com o protocolo XNet, né? No caso do Firebird, XNet, né? Como a gente viu aqui, ó. Né? Então, né? Opa, net. Eu escrevi errado aqui, né? Que coisa. Eu disse XNet. Pronto. Então ele vai conectar o banco de dados localmente e não precisa de protocolo de rede, porque se ele colocar protocolo de rede, imagine que entre os aplicativos no mesmo host, né, você não precisa liberar a firewall na porta 3050. Se você liberar 3050 para o localhost, você está liberando também para a nuvem. Então não há necessidade disso. Use o protocolo local. E assim a consulta, além de ser mais rápida, será mais segura, né, porque você não está usando a pilha TCP/IP. Então você precisa saber quando usar uma conexão local, né, por exemplo, XNet, né, ou você precisa usar uma conexão embarcada, quando não é multiusuário, mas roda no mesmo host, ou cliente-servidor, né, quando o banco de dados está remotamente em outro lugar, distante, separado por uma rede. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de mostrar um possível problema, né, para aquelas pessoas que às vezes vai fazer o acesso embarcado e se confunde, tá? E por isso que eu vou mostrar essa cena, tá? Como eu mostrei para vocês, é possível completamente acessar uma base de dados, né? Então vamos aqui no diretório de novo que eu saí, né? Vamos copiar aqui a base de dados, né? Então eu tenho aqui, ó, um ISQL. Eu vou conectar essa base aqui da primeira vez sendo cliente-servidor ou remota, não importa, mas não vai ser embarcado, tá? Então ISQL -user, tá? sysdba, aí eu tenho que ter a senha verdadeira, -pass, master key, e aí o banco de dados, ok? Conectou. Opa, peraí, tá um kit aqui. Vamos conectar aqui. Eu disse que tinha que ser ou localhost ou XNet, tá? Vamos fazer XNet. Pronto. Estou conectado à base? Estou. Como você sabe, então esse comando aqui, né, que eu usei aqui, da maneira embarcada, tá? Lembra o que eu disse, né? Que se eu conectar essa base do jeito que está aqui, sem especificar um protocolo, ela é, como é que é mesmo? Embarcada. Mas não é assim todas as vezes. Viu que eu conectei aqui essa base? Então essa base já tem um usuário conectado. Então se eu tentar conectar aqui de modo embarcado, funciona? Não funciona. Mas note só, funcionou. Como isso pode ter acontecido? Acontece que o nosso banco de dados aqui, o Firebird, ele fez uma inferência. O que quer dizer isso? Ele interviu no comportamento dele mesmo. Como ele viu que a base de dados já tinha usuários, ele negou-se a fazer o acesso embarcado, mas como o usuário e a senha aqui informados eram válidos, ele conectou de maneira local. Incrível isso, não é mesmo? Então, quando você tentar fazer acesso embarcado, eu sugiro que você seja explícito. Como você pode ser explícito? Simplesmente não use o parâmetro de senha, tá? Negue usar a senha. E aí você vai saber que o acesso embarcado não pode ser possível, tá? Ou simplesmente, se quiser também, você pode usar uma senha inválida. Mas para que digitar uma senha inválida, penso eu, se você pode simplesmente evitar esse parâmetro, tá bom? Então, faça isso, tá? Esse é um possível problema que eu quero que você agora, a partir desse momento, evite conexões embarcadas, de maneira a passar o parâmetro aqui. Evite, não use. Ou se usar, use XXX. Caso contrário,
Se você usar esse modelo aqui, né, você pode estar conectando tanto localmente quanto remotamente, mas você não vai saber, né? Tá? Não tem como saber, porque sua base já estiver em uso pelo serviço, ele não vai deixar, tá bom? Então é isso, esse é um problema. Às vezes o pessoal relata que quer alterar a senha do SysDBA e não consegue. Qual é o procedimento? O procedimento é ir lá naquela pastinha Program Files, né? Firebird, Firebird 4, né? E aqui tá, olha só, se eu dar um giro aqui a 6.fdb, você vai ver que tem uma base de dados aqui que é security4.fdb. Não é isso porque eu estou usando Firebird 4. Se fosse Firebird 3, seria security 3.fdb. Tá bom? Então, como é que eu vou conectar essa base aqui? Aqui é um pequeno problema. Se você for tentar conectar de maneira embarcada, note só. Tá? Eu vou desconectar da base que eu tinha aqui, só para você ver que ela não tem nenhum problema. Tá? E vou conectar aqui. Ó. Então, qual é o comando? -user na sysdba. Não vou usar parâmetro nenhum. E vou usar o que aqui? Eu vou usar o comando, o banco de dados, né? security4.fdb. Eu não consigo, por quê? Porque não tenho permissão ao arquivo. Lembre-se que quando está tentando fazer o acesso embarcado, o acesso é direto ao arquivo, sem o serviço. E aí ele não consegue fazer esse tipo de conexão. Por quê? Porque o arquivo está com o read, né, sem o acesso do read e write. Como você sabe disso? Se eu for aqui no Firebird, vamos aqui na pasta Firebird 4, e for achar que o arquivo Security 4 aqui, ó, e vou em propriedades, olha só, segurança, e olha aqui, olha o que eu observo aqui, ó, usuários têm apenas acesso a somente leitura, tá vendo? Ele não tem acesso à gravação nem modificação. Então isso vai impedir que o acesso embarcado aconteça nesse arquivo. Para acontecer duas coisas, ou você dá permissão a um usuário comum a esse arquivo, evite isso, né? Ou o administrador, né? Se você tiver um usuário administrador, por exemplo, ó, ele já está. Só que o que acontece? Aqui você teria que dar um run as, que é um comando de prompt, faz algo muito mais simples. Vem aqui no Windows, terminal, né? Tá? E executa esse terminal aqui como administrador. Né? Usa aquele mesmo setpat, né? Aliás, eu posso ir aqui diretamente no Program Files, Firebird, Firebird 4, ó. Eu não estou nesse caminho, tá vendo? Aqui eu estou nesse próprio diretório que já tem o ISQL, né? E tem também o arquivo security4.fdb. Então eu não preciso usar setpat nem acrescentar esse caminho. Então eu vou colocar ISQL -user sysdba na security4.fdb. Por que dessa vez funcionou? Porque dessa vez eu estou como administrador. E o administrador tem acesso à leitura escrita sobre esse arquivo security4.fdb. Tá bom? E agora você pode, se quiser, usar um comando alter user, set password, alter user fulano, né? Que é alterar a senha de alguém, ou do sysdba, né? Set password, daí coloca a senha que você deseja, tá bom? Tá? Eu não vou rodar esse comando não, porque esse comando eu já estou com a senha certinha aqui, tá bom? Então eram esses os avisos, muito obrigado, né? E até o próximo vídeo.